pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um programa do Pode Explodir. E hoje o programa tá assim, ó, pegando fogo com o nosso convidado especial aqui, o meu amigo, compositor, produtor musical e já tem um monte de adjetivo pro garoto aqui, Elivelton Roxo. Seja muito bem-vindo ao nosso podcast, meu querido. Ô, Edu Lima e todo mundo, bom dia, boa tarde, boa noite. Agradecendo a Deus pela oportunidade de estarmos aqui nessa mesa, né, que a gente possa nesse dia aqui compartilhar não somente informações, né, porque informações o YouTube está cheio, mas que a gente venha compartilhar a vida e vida de Cristo, a vida de Deus que há em nós. Amém. Então, assim, você já é conhecido, né, como produtor musical, você é uma pessoa já estabelecida no meio musical, mas já que você já começou falando isso, e assim, com um propósito muito legal, eu já queria, então, começar a pergunta de quem é o Elivelton, assim, quando o teclado está desligado, sabe qual é? Quem é o Elivelton Roxo, fora dessas câmeras? Como é que é você no seu dia a dia, meu amigo? O Elivelton Roxo é a mesma pessoa. A mesma pessoa? A mesma pessoa. Porque uma coisa que Deus colocou no nosso coração é que não existe altar público sem altar secreto. Amém. O que a gente é em casa é o que vai refletir no público. O que a gente vive dia a dia com a nossa família, com a minha esposa, com meu filho, é o que vai ser de verdade em público. Porque tem muita gente hoje que vive de uma fachada, às vezes é muito bonito do lado de fora, né? Tem aquele visual, tira foto desse lado que é melhor, mas dentro de casa é totalmente diferente. E a gente decidiu andar de uma forma assim que... Igualitária. Em todos os momentos é a mesma pessoa. Um adorador, um servo, um amigo, um pai, um marido. Acho que é isso. Que bacana isso aí. Agora, assim, em que momento você percebeu que você não vivia da música, mas assim, que você vivia para Deus através da música? Teve algum momento assim? Ou essa é uma característica sua de sempre? Não, teve um momento, sim. A gente vai vir depois construindo a história, mas teve exatamente em 2015. A gente foi num evento lá no Sul, eu tocava na época com o pastor Marco Salles, e a partir dali houve uma desconstrução na minha vida. Porque por muito tempo eu quis ser o produtor musical, eu quis ser o músico, que a gente vai construir nas próximas palavras aqui, mas teve um dia que Deus me desconstruiu. Porque eu passei a entender que eu não vivia mais para música, eu vivia para Deus. Então, tudo que eu fizesse, tudo que eu estava fazendo era para o louvor e a glória de Deus. E não somente a música, porque se eu vivesse para a música, eu podia achar que o sustento da minha vida é a música. O sustento é meu talento. O sustento é minha habilidade. Mas só que não tem a ver com a música, não tem a ver com o talento, não tem a ver com a habilidade. Tem a ver com Deus. A partir do momento que a gente coloca o nosso coração, a nossa vida em Deus, a gente tem todo o sustento para toda a jornada. Isso, assim, foi uma transição tranquila? Você foi pegando isso aí ou não? Foi muito impactante? Como é que foi isso? Assim, te mexeu contigo isso ou não? Você levou tranquilo quando você percebeu assim, não, eu vou entregar tudo para Deus e tudo vai acontecer. Foi tranquilo para você? Cara, é difícil. Não é tranquilo. Eu imaginei. Porque é um processo. É um processo que a gente é moído. É mesmo? Moído, cara. Eu lembro aqui, tem um texto em Gênesis que fala do azeite que era para ser usado no tabernáculo. O azeite que era para ser usado no tabernáculo, ele era de uma azeitona diferenciada, né? Só que ele era esmagado de forma diferente. Ele não o azeite ali tinha que ser um azeite puro para colocar nas luminárias do tabernáculo, porque se colocasse qualquer tipo de azeite, ele ia exalar muita fumaça, né? Ele tinha que ser azeite puro. Para isso, ele precisava passar por uma prensa diferente. Era uma prensa, tipo aquele soquete assim, que é bem devagar. Então, eu passei mais ou menos por isso. Um processo de anos, que eu coloco assim, eu sou convertido, me converti com 2013, 2013 não, eu tinha 13 anos. Eu nem lembro. Hoje eu tenho 48 anos. Mas chega aquele momento que é o ponto da virada na nossa vida, assim, que Deus começa a te desconstruir. E aí Deus foi
apertando em várias áreas da nossa vida que traz esse azeite puro, que traz essa verdade, e é um processo longo, não é fácil. Não é fácil, porque você tem que morrer pro eu e morrer para si mesmo. Mas a gente vai falar Já lá estamos na falando, frente. né? Já estamos Já estamos comentando falando. sobre isso aí. Eu vi você com a Bíblia, né? E Aham. assim, as pessoas que estão em casa estão vendo a gente aqui batendo esse papo. E estão falando assim, caramba, eu tô vendo o Elivelto aqui, pô, pensei que ele ia vir com um teclado, uma banda, já destruindo tudo. Ele veio com a Bíblia. Se você pensasse, você falou, sei lá, 20, 30 anos atrás, que Aham. um dia, claro, não existia podcast, mas que você ia ser chamado para alguma coisa, um programa de entrevista, seja qual Uhum. for, você se via com a Bíblia na mão? Não, Se via com o teclado? se via com o Ou teclado. violão? Se via com o teclado. Inclusive, queria contar uma experiência Aham. que tem a ver com isso. A gente tocou durante 8 anos com o pastor Marcos Salles, né? Sim, sim. Inclusive o Léo Mustafa, que está aí com a gente ali. Nossa voz oculta, né? Nossa voz oculta, que está aí com a gente também, teve junto com a gente, junto com outros amigos, Misa, Lucas. E sempre que viajava de avião, né, de madrugada, eu gostava de ver o sol nascer. Não sei se você já viu, tipo 5 horas da manhã, o sol Os nascer. primeiros raios. Você lá em cima, aquele Aquele sol, feixezinho, aquele assim, feixe. abrindo assim. Eu sempre gostava de ver o sol nascer. E aí teve um dia a gente vindo de Brasília. Depois desse período lá de 2015, Aham. que houve essa desconstrução na minha vida, aí eu estava no avião, todo mundo dormindo, eu estava na janela, olhando assim, o vidro lá de fora, meio acordado, meio dormindo, né, nesses voos de 5 horas da manhã, né? E aí eu vi uma voz que disse assim, se eu tirar a música de você, o que fica? Forte. Aí comecei a chorar, quietinho ali. Senhor, me perdoe meus Como pecados. um cordeiro ali. Guarda a minha família, guarda, esse avião vai cair, não sei. Ver aquele sentimento, assim, aquele pânico, né? Aquele medo. E ali quietinho, olhando o sol. Aí veio a voz de novo no meu ouvido, uma voz muito clara. Se eu tirar a música de você, o que fica? Aí eu falei, Senhor, eu vou te adorar da mesma forma. Porque não é um teclado vermelho que diz que eu sou um adorador. Não é um instrumento que diz que eu nasci para te adorar, não. É a tua palavra que diz. E a partir dali, eu não comecei a andar daquela forma assim, tão voltada para a música. Aliás, eu comecei a andar de uma forma mais... Comecei a abrir meus olhos para a palavra de Deus. A partir dali. Mesmo que não sou pregador nem nada disso, mas a gente entender que nosso primeiro instrumento tem que ser a Bíblia do que o instrumento em si, Em si. é aí que começou toda Essa história. essa história. Foi impactante, então, para Impactante. você. Impactante. Agora sim, Elivelto, a gente passa essas perguntas, a gente faz um pré-programa, né? Uhum. E você falou que começou como violão, né? Você Sim. começou tocando violão. Como é que foi essa transição, né? E assim, já aproveitando também, queria que você falasse como é que foi o seu processo de aprendizado no instrumento. Uhum. Violão, se você quiser falar do violão, do teclado. Você tinha influências? Quais eram de Coreia, no teclado? Como é que eram essas influências e como é que você vê o processo de evolução do instrumentista na igreja, né? Porque tem aquele negócio do cara que gosta de um Djavan, eu mesmo aprendi a tocar alguma coisa que acho que enriquece bastante. Como é que você enxerga esse processo, né, de crescimento do músico hoje na igreja? Sim. Falar primeiro da minha história. Sim. Eu comecei tocando violão, acho que com 11 para 12 anos, né? Bem novinho. Na igreja católica. Meu pai era líder da Renovação Carismática Olha, Católica que legal. na Zona Oeste toda. E aí a gente estava sempre em várias paróquias, vários lugares assim tocando, né? E depois que a gente se converteu, me converti aos 13 anos. Meu pai praticamente foi expulso da igreja católica. Aí nós aceitamos Jesus, fomos batizados. Meu pai hoje é pastor. Sou filho de pastor, né? Aleluia. E
E aí eu comecei a tocar teclado. Lá tinha um rapaz, o nome dele é Altair, e ele tocava teclado, e tinha o pastor Washington, que na época não era pastor, que tocava violão. Eu pegava o teclado do Cássio, ia para casa dele para pegar as músicas, né, com ele. Ele começou a me ensinar esses primeiros passos. Certo. Depois eu comecei a estudar aqui no Rio, no Sigan, não sei se você já ouviu falar, Sim, Ian Guest. no Guest, sim. Ian Guest. Estudei harmonia 1, 2, 3, 4 lá, estudei teclado lá também. Depois comecei a estudar aqui no Brasil ainda, na Escola Ministerial de Música do Projeto Vida Nova de Irajá. Ah, sim. Essa eu não conhecia, não. Lá com Moisés Malafaia. Olha isso. É uma escola. Não é do Malafaia do Silas, família, não. Porque a família dele é grande, né? Grande, eu não sei. Mas ele foi um grande ícone assim, do louvor, assim, uma grande referência do louvor e adoração. Depois você pesquisa por ele, Moisés Malafaia. E eu estudava lá em Irajá, nessa escola ministerial de música. E nessa época também, a igreja que a gente estava, o pastor Wilson Teixeira, que é nosso amigo em comum, tinha um encontro chamado Louvor Profético, lá no Quitandinha. Em Petrópolis? Petrópolis. Ah, sim. Que aí iam vários grandes predetores, grandes cantores, ministros de louvor, como Ademar de Campos, Azaf, Sóstenes, Ricardo Orbortello e tantos outros que iam lá para ministrar. Né? E aí a minha escola ministerial veio a partir daí. Em 2009, eu não lembro muito data. Não, 2099, por aí. 2099, aí vai para longe. Isso virou um corte. Brincadeira, 2099 vai para lá. 1999, por aí. Eu sou ruim de data. A gente teve a oportunidade de ir nos Estados Unidos e estudamos na faculdade de música, de produção musical. Não concluí o curso. E depois retornamos, segundo a direção de Deus, voltei, casei. Mas respondendo agora a tua pergunta, só criando esse background aqui, criando essa ponte aqui. Hoje em dia, não é igual antigamente. Antigamente, para a gente estudar, tinha que pegar os aparelhos de videocassete, né? Que eu lembro que eu pegava os vídeo-aula do Chick Corea, vídeo-aula do Rock'n'Roll e tantas outras coisas que a gente pegava 2 videocassetes, gravava, que para quem não sabe, videocassete colocava um sobre o outro. É verdade. Gravava e para ter aquele material, né? Hoje em dia a informação está muito rápida. Tem muita informação no YouTube, tem muita informação. E hoje em dia só não cresce quem não quer. Porque informação tem bastante. No Salmo 33, diz assim: cantar ao Senhor um cântico novo, tangei com arte e com júbilo. Uma coisa que a gente nunca pode perder é a arte. E é a arte de fazer algo com excelência, porque a palavra excelência hoje, ela é, às vezes, idolatrada. Vamos colocar assim, isso vira até um corte aí. A palavra excelência, muitas das vezes, é idolatrada, porque coloca excelência como eu ser melhor do que você. Não. A excelência é eu ser melhor do que eu mesmo. Porque se eu colocar excelência como ser melhor do que você, eu vou entrar numa outra linha da comparação e da competição, que é o que muita gente vive hoje. Muita gente quer viver uma vida excelente, mas está comparando a sua vida com o do outro. Sintetizando, não é a falta da originalidade isso aí? Exatamente. Que, assim, hoje o nosso mundo, do jeito que está, né, todo eletrônico, com todas essas informações, você falou que é muito bom, eu concordo contigo. Tudo tem os dois lados, né, o tal do yin e yang, né? Sim. Mas também você tem tanta informação que fica difícil de você conseguir filtrar e assim, criar uma metodologia para que você aprenda. Antes não, olha só, faz aqui. Você tinha uma linha de raciocínio, sacou? Hoje você tem muita informação, mas de repente fica difícil de você... Pô, será que isso aqui vai se adequar? Será que isso misturado com aquilo que eu também tenho de informação vai casar? Exatamente. E aí que você falou da originalidade, hoje as pessoas perderam essa originalidade e estão virando cópia de alguém ou de alguma coisa.
né? O problema não é copiar, que nem assim, a gente tem muitas referências, coloca aí Bethel, Elevation, tantas igrejas, tantos ministérios que a gente segue, no Brasil mesmo, F-Hope, tantas outras coisas que, ministérios são bons, que a gente segue, e é bom, muito bom. Porém, as pessoas estão ficando iguais, devido à quantidade de informação, não consegue filtrar aquilo que é para ela. Vou dar um exemplo, talvez, numa igreja local, uma igreja pequena. Às vezes uma igreja pequena aqui, quer ser igual uma igreja grande aqui e copia os mesmos estilos, o mesmo formato, a mesma estética, o mesmo tudo. Mas só que muitas das vezes nós, como músicos, isso estou falando musicalmente, tá? Sim. A gente não copia os fundamentos. Porque é fácil hoje copiar o visível. Ah, não, eu quero fazer um podcast, quando eu fizer um podcast eu vou colocar a caneca assim e a outra assim. É fácil copiar isso aqui. Mas só que o que fez aquela pessoa chegar até ali? Né? Quais os processos que fez? Aí, devido a essa velocidade, esse atalho que as pessoas querem, não, é só colocar ali. Não. Existe um processo. Existe um modelo. E o modelo sempre vai ser Cristo. A gente saber, Senhor, o que o Senhor tem para mim? Como eu te falei, eu comecei a trabalhar com música, mas eu queria viver da música, e hoje eu vivo 100% da música. Aliás, eu sempre vivi 100% da música. Uhum. Mas eu entendi que se eu fosse somente um músico tecladista, eu ia ter que tocar demais, muito assim, né? Ser aquele cara virtuosíssimo. Uhum. Aí eu comecei a fazer o quê? Falei, eu vou começar a estudar coisas técnicas. Comecei a fazer cursos de Pro Tools, no Mix and Masters e tantos outros cursos fora. Comecei a me aperfeiçoar em mixagem, masterização, em produção, nas atualidades, não só o que está rolando de tudo, se manter atualizado, né? Porque você tem que se manter atualizado, não é só aprender uma vez e Ou seja, pronto. você passa a ter várias ferramentas para Exatamente. compor o profissional que você é hoje. Exatamente. Que Não é só Não é só tocando. Inclusive, tocando, a gente toca para algumas igrejas até fora do país. Que eu falei com você, tem uma igreja lá do Alasca que não tem músico. Conta essa experiência, cara. Eu não sabia. Assim, é claro que a gente sabe que a internet permite, né, você vencer essas fronteiras. Mas eu nunca estive com uma pessoa assim que efetivamente faz isso. Conta um pouquinho como é que é isso. Por exemplo, uma coisa que talvez muito poucas pessoas entendam. Tu fala inglês. Sim. E o cara que não fala? Mas sabe qual é? Assim, essa preparação, essas ferramentas que eu estou querendo te trazer. Sim. Fala para o pessoal assim, porque, galera, na minha opinião, esse é o caminho. Você não pode ficar restrito aqui. Vou deixar a palavra contigo. Tem essa igreja lá do Alasca, que na verdade é uma igreja de brasileiros. Não só essa, mas eu sirvo também a outras igrejas e outras denominações nos Estados Unidos e outros lugares, que às vezes não tem músico, que a gente faz musical de Natal, musical de Páscoa, musical. Já teve vez de eu estar envolvido em 3 musicais de Natais ao mesmo tempo. Nossa, mãe, que maneiro. E de lugares diferentes, ou seja, eu não estava presente, mas a gente fez os playbacks de banda, os arranjos, os VS, preparou tudo para os músicos tocarem. Tinha pitadinha brasileira nesse negócio? Tem a pitadinha brasileira nesse negócio. E chama ainda a atenção assim, cara, vamos fazer com o Elivelto, porque a gente aqui tem um swing, mas porra, tem um negocinho lá do Brasil. Mas às vezes não é nem pelo lance da musicalidade, brasilidade, mas talvez pela pessoa, pela referência. Né? Essa pessoa mesmo que entrou em contato comigo, que é do Alasca, ela conheceu no Instagram, entendeu? Às vezes a pessoa vai seguindo, vai vendo o perfil, caramba, o Elivelto é uma pessoa séria, entendeu? É exatamente isso aí, porque o que a gente é aqui é o que a gente é em casa, porque o que vai impressionar a minha família não é o que eu sou do lado de fora, é o que eu sou em casa. É isso que é a verdadeira coisa. Mas aí falando das coisas do lado de fora, das produções fora do país, aí com isso a gente vai tendo contatos, pessoas que vão indicando, pessoas que vão conhecendo a gente pelo caminho. Essa cantora lá manda as músicas, aí eu gravo os pianos, eles mandam, aí tocam lá no domingo. Aí outra igreja também faz dessa mesma forma. Tem um amigo meu lá de Massachusetts, o Clécio, já deixar um abraço para ele aqui, que a gente sempre tem uma parceria enorme, tem uma escola de música, a gente faz tantos trabalhos juntos. Ou seja, para você ser produtor musical, arranjador, tecladista, você não precisa estar preso ao mercado gospel.
Verdade. Brasileiro, porque às vezes a gente fica preso. Caramba, a pessoa só é produtor famoso se estiver produzindo fulano de tal, fulano de tal. O que é fama para você? Fama para mim é poder cuidar bem da minha casa. Uhum. Eu quero ser famoso na minha casa. Porque uma coisa que eu decidi, Edu, é dar a melhor versão de mim para minha família. Coisa bacana isso aí, cara. A melhor versão do Elivelto ninguém vai ver aqui do lado de fora. Uhum. Se hoje eu estou aqui falando contigo, é porque minha família está em casa, bem e me respalda. Ou seja, não é fake. Porque hoje em dia é fake. Aí, falando de uma outra igreja que eu também produzi, esse já foi um trabalho mais grandioso, uma igreja lá do Kentucky. Olha isso. Olha, lá do meio dos Estados Unidos. É uma igreja americana, esse sim já foi tudo em inglês. Nossa. Esse já foi um desafio. Foi um desafio? Foi. Já perguntei quando ele falou. Não foi. Esse foi. Também por indicação de um outro pastor amigo que chegou num pastor e aí conversando em inglês e tal. Mesmo, hoje em dia, mesmo com o Google Tradutor para ajudar a gente, mas você vai se virando. Uhum. E esse foi um desafio porque eles fizeram 15 músicas. Caramba. Eles é uma igreja conhecida, Sovereign Grace, uma igreja grande, estilo igreja batista, assim, no Kentucky. E eles queriam fazer as músicas deles em vários países, inclusive fizeram, né? Ah, sim. Mas só que eles não queriam pegar o playback deles e gravar em português, gravar em espanhol. Não, eles pegaram a cultura regional. Pegaram um produtor local, aí sim, para pegar a musicalidade. Bacana, cara, que legal. Aí a gente foi pro estúdio. Teve sambinha, não? Não teve samba. Não, mas a gente manteve os arranjos americanos, né? Sim. Aí veio um pastor, produtor de fora, veio dos Estados Unidos para cá, a gente foi pro estúdio Rio Mar gravar, né? Ficamos praticamente uma semana lá de gravação. Gravamos todo o instrumental, toda a base de vocais, tudo. E o mais interessante foi, naquele dia ali, o pastor falou assim, olha só, no final do mês vai ter um congresso lá na minha igreja, você quer ir? Lá em Massachusetts. Não, Kentucky. Aí eu falei, quero. Claro. Não, vou pensar, deixa eu ver minha agenda. Deixa eu ver minha agenda, né? Aí eles pagaram tudo pra mim, tipo, passagem para 2 semanas é caríssimo, no final do mês, 2, 3 semanas é caro. E aí eu fui pro Kentucky, num congresso de louvor e adoração deles. Comeu lá a galinha Free Kitchen. Cara, eu comi, gostosa mesmo, só fala aí, vamos almoçar. Aí, ali, eu percebi que meu inglês estava ruim. É mesmo? Porque uma coisa Porque você vai usando os recursos aqui, uma coisa você não entende. O meu inglês estava ruim, assim, eu precisava de mais vocabulário. Saquei. Porque uma coisa eu já fui nos Estados Unidos várias vezes, fui com o Marcos Salles, já fui tocando, já fui com a família. Uma coisa é você ir num ambiente que você encontra brasileiro, né? Cercado de brasileiros, né? Mas você está num evento americano, que só você é o brasileiro, você é o único brasileiro do local. Nossa, e você sentar na mesa com os americanos para conversar, chega uma hora que teu vocabulário cansa. Aí eu falei, não, tem que voltar a estudar. Mas aí a gente se preparou. Sim. Graças a Deus foi muito bom. Mas esse evento também foi uma virada de chave na minha vida. Por quê? Eu aprendi tanta coisa lá. Era um evento de louvor e adoração, mas não é como os eventos que tem, muitos eventos que tem no Brasil. É de manhã, de tarde e de noite. Tinha aula de composição, aula de arranjo, aula de Pro Tools, aula de sonorização, aula de back vocal. Você se inscrevia, tinha as aulas principais, as palavras principais, você se inscrevia. E no almoço, na janta, você tinha almoço com compositores. Você se inscrevia. Você estava na mesa e conversava com as pessoas, com os compositores de várias músicas conhecidas dos Estados Unidos. Você podia perguntar. Que legal. Aí foi algo assim de muita informação, Isso foi em 2019. Só que no final o pastor lá que pagou a passagem para mim, pagou tudo para mim, né? Aí ele falou assim comigo. Aí veio e deu um abraço, né? Porque a pessoa assim abraçou, né? Pagou tudo, passagem completa. Sim. Aí falou, volta, mas não muda nada. Olha isso. Percebeu a tua essência ali tipo e assim, mantenha isso. Mantém você e não muda nada também do lado de fora. Porque a nossa ansiedade é de que, caramba, eu tenho que passar essa informação, eu tenho que passar isso, eu tenho que passar aquilo. Ou seja, continua. Inclusive, uma das coisas que eu escrevi no meu livro,
até um capítulo bônus sobre composição, né? Tá, compondo músicas do Monte. Aham. Que tem muita coisa deles, até tá lá na bibliografia, muita coisa que eu aprendi com eles, assim, da forma americana de escrever, muita coisa boa, assim. E é isso, e aí a gente vem trabalhando durante esses anos, escondido, coloca aí, às vezes dentro do meu estúdio, quietinho. Muita gente pode olhar assim, mas eu não importo hoje com o que as pessoas pensam, o que as pessoas acham, porque quando você entende a sua identidade, cara, porque isso aqui é forte, a gente não tem, cada um tem a sua identidade, Só sua digital. digital, cada pessoa tem sua digital. Quando você entende quem você é e o que você carrega, você não se compara, é o que eu falei. Aí você, a partir do momento que você não se compara, você fica livre. Parece que tu tirou um peso, né, das costas, porque assim, cara, eu sou assim e acabou. Eu não tenho que me espelhar e ser aquela, ou copiar aquela pessoa. Exatamente. Nesse tempo todo, eu tive algumas pessoas na parte de vídeo que chegavam para mim e falavam: poxa, Livelton, você tem que fazer vídeos assim de produção, de gravação que nem o Johnny Ezzi. Tem que fazer vídeos não sei de que lá. Eu falei, cara, isso é bom pro fulano. Mas para mim, que às vezes eu tô aqui tocando às vezes um repertório em casa, chorando. Por isso que se eu tô em casa tocando, ou se eu tô na igreja, se eu tô no lugar, é a mesma coisa. pessoa. É a mesma pessoa. Só Deus sabe quantas lágrimas a gente está tocando. E Deus vem, enche aquele lugar, cara, a gente para tudo e chora, e levanta as mãos e agradece, e louva a Deus de todo o coração. Porque se eu precisar fazer isso do lado de fora, não, levantar a mão, aí, e não faço do lado de dentro, né? Aí é fake, aí é só visual. Mas quando a gente copia o modelo original, que é Cristo, que a gente voltar para a palavra, que a gente não ser duas pessoas, a gente ser essa pessoa única. Eu tenho algo muito firme no meu coração, que eu sou firme e constante. Firme e constante, sempre. Eu não sou aquele cara que pegou e pode explodir, mas eu creio que o podcast vai explodir. Vai explodir, Sim. marcando um novo tempo pro podcast. Mas eu nunca fui aquele cara da explosão assim. Mas eu sempre fui uma pessoa muito constante. Galera, ó, arrepiado aqui, rapaz, o negócio é brabo. Você falou do teu livro, né? Como ser original em uma geração de cópias. É isso? É isso. Assim, ele não vai ficar pronto agora, né, Livelton? O livro está em fase final de diagramação. Um amigo lá do Sul que está diagramando, está ficando lindo. Já passou pela parte de correção ortográfica, correção, leitura crítica. Tem todo um processo editorial, né? Com magistrados e pessoas. Você, como magistrado, sabe? E estamos passando o livro por todos os processos para não ficar algo grosso, né? Que fica algo lapidado. Mas esse livro foi um processo de, coloca 6 anos, escrevendo e reescrevendo ele. Porque a gente começou a perceber, o livro não é uma denúncia, tá? Não. O livro não é aquele livro de pegar de denunciar algo que está errado, não, mas é de edificar algo que está certo. Isso aqui. Edificar o correto. E aí, nesse período, a gente entendeu que é muito fácil a gente copiar o externo. É muito fácil a gente copiar as melhores músicas, os melhores estilos. É muito fácil a gente copiar o que está dando certo no vizinho. É muito fácil isso. Porque a internet hoje nos ajuda. Mas a gente não tem que copiar o que está funcionando lá. A gente tem que ver o que Deus tem para mim nesse lugar. Na realidade, tudo tem a ver com ouvir a voz e obedecer. Quando a gente ouve a voz de Deus, a gente obedece e segue. Mas o livro fala... A base do livro fala do rei Acais, que ele foi visitar um terreno, um povo perto dele, e lá ele viu um altar dos deuses pagãos, e gostou muito daquele altar, tipo o altar que fazia os holocaustos, bonito. Aí ele mandou o sacerdote dele ir lá e fazer uma cópia. Copiar. Aí ele pegou aquele altar. O que aconteceu com ele? Agora conta. Aí ele pegou o altar do jeito que estava lá,
colocou desenhou. ali, tirou o altar do Senhor Oh, meu Deus, aí e babou. colocou o altar que era cópia. Aí o livro, ele é todo em cima disso. Claro, tem vários outros pontos, mas, cara, porque não tem problema a gente copiar. Vamos dizer assim, o problema é a gente copiar pessoas que não copiam a Cristo, que não está copiando o original. Não tem problema, o apóstolo Paulo disse, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Pô, se eu copiar coisas que o modelo está correto, beleza, não tem problema copiar. O problema é que a gente está copiando coisas, técnicas de coach, neurociência, tantas outras coisas E trazendo. trazendo para dentro do nosso meio coisas que não é de Cristo, entendeu? Porque se eu copio o coach, eu vou dizer que você é o centro. Não, que você pode, que você vai ser o grande empreendedor, que você vai ser... Se eu copio a neurociência, eu olho para você e te analiso. Não, a pessoa que fica com o braço assim, ou é assim, ou é assim. Porque a neurociência diz que quem age assim, vive assim. Sempre tem uma explicação resposta, em função do comportamento lá. Mas só que a gente tem que entender que cada pessoa foi feita de uma forma diferente. Cada pessoa foi feita de um jeito diferente. E a gente tem que identificar os líderes, quem está acima, que cada pessoa foi construída de uma forma diferente. Porque eu posso ver o teu filme, aliás, eu posso ver a sua foto, mas não vejo o seu filme. Eu posso ver a sua foto, bonita, no Instagram, mas quem é o Edu? Né? É aquela velha pergunta, me diga quem você é sem dizer o que você faz. Nossa. Então, Elivelton, você está falando disso aí e, assim, eu não quero me explicar muito, porque a gente está no... Mas, assim, já tive até o toque-toque lá, né? Mas será que essa evolução... Eu vivo falando isso aqui, tá? Por isso que eu estou tentando para você... Não faz com que as pessoas se tornem mais dependentes de serem... De necessitar de alguma coisa para que elas imitem? Será que a gente não está precisando dar 2 passos atrás? Porque quem foi, já foi. Quem está aí, está aí. Mas vão vir os próximos. Ainda dá tempo, porque você ainda tem uma geração ainda que está disposta, não, Cristo, pá. Ainda dá tempo de resgatar com essa galera, porque daqui a pouco essa geração vai embora e vai ficando a geração que está vivendo. Você não acha assim que a gente precisa olhar, a igreja precisa olhar, né, para trás e dar 2 passos atrás para não perder a sua identidade? Porque você está falando da música, eu não sei como é que é, tá? Você de repente sabe. Mas de repente em outros segmentos dentro da igreja o comportamento é igual, porque a gente está na roupa da música aqui hoje. Sim. Mas isso vale para a roupa da pregação, vale da liderança, você mesmo falou, do coach, já está mudando. Sim. Então, assim, será que não está na hora, você como uma pessoa assim, né, esclarecida, de dar 2 passos atrás e, cara, peraí, será que eu não tenho que botar esse menino para estudar no Youngest? Ao invés de só pegar a informação aqui, trazer ele de volta para ter essa originalidade que você tem? Como é que a gente vai exigir muitas das vezes a originalidade de uma pessoa que está acostumada a copiar aqui? Sacou o que eu estou querendo te dizer? Saquei. Então, cara, eu sei, geração... É geracional. É geracional. Mas me preocupa. Eu sou educador, você, de certa forma, é também, né? Você está aqui trazendo lições maravilhosas para a gente. Então, assim, me preocupa, porque é nossa responsabilidade agir enquanto há tempo, pelo menos do meu ponto de vista. Sim. O que você pensa? Eu acho que é exatamente isso aí, é a nossa oportunidade como pessoas mais velhas, né, de agir e ensinar a próxima geração. Eu lembro aqui de Gênesis capítulo 22, é um texto riquíssimo. Inclusive, a primeira vez que aparece, abrindo parênteses, a primeira vez que aparece a palavra adoração na Bíblia é em Gênesis 22. Que Abraão fala assim, vamos até lá adorar e voltaremos. Então a adoração tem mais a ver com sacrifício do que com música, do que com pads, coisas assim. Mas voltando aqui, ali Abraão foi ao monte e ali é um texto muito rico, né? Mas Abraão
levou o cutelo e o fogo, e Isaac levou a lenha. Então, 2 gerações. Essa geração mais nova tem a força para carregar a lenha. Essa geração nova tem a força. O jovem tem, O jovem né? tem essa é a força. característica dele, né? Mas nós que somos um pouco mais velhos, eu tenho 48 anos, e eu sei que talvez... 5'4". Opa, um pouquinho mais, te respeitando. 6 aninhos. 6 aninhos a mais, nós temos essa habilidade, esse zelo com a presença de Deus, com tudo isso. Então, a responsabilidade de ensinar agora para trás é nossa. Porque ainda dá tempo de voltar ao original, de voltar à origem. Porque se nós temos aqui 2 paralelos, se em algum momento aqui eu desviar 1 grau, aqui embaixo, lá na frente, Abriu. Muitos de nós líderes, se perdemos no crescimento. Às vezes começamos de uma forma boa, mas de algum lugar a gente se perde. Em vez de a gente voltar logo, né, a gente segue naquilo ali. Porque às vezes é a tendência, modelo, né, tanta coisa. Mas ainda dá tempo para a gente voltar ao original e entender que cada lugar, cada pessoa é diferente. Deus não trabalha com multidão. Se for ver a diferença de multidão e povo na Bíblia, a gente não pode seguir multidão, não pode seguir as multidões, né? Ali a gente tem que... A pessoa tem que aprender a ouvir a voz e obedecer do que a palavra de Deus tem para cada um. E a nossa função hoje, que a gente está aqui, é ensinar essa geração mais nova. Que nem eu tenho meu filho, 17 anos. Cara, para mim, o mais importante hoje é todos os dias discipular meu filho. A gente lê a Bíblia juntos. Olha isso. A gente já leu o Novo Testamento. Ele já tinha lido a Bíblia toda sozinho, né? Porque quando era mais novo, né, tinha que ler a Bíblia para jogar videogame, né? Eu não sou evangélico assim de tão novo, né? Mas essa eu não sei. Aí ele tem uma Bíblia toda marcada. Ele tinha que ler e marcar. Ele tem uma Bíblia toda explicar marcada. Depois lá para você? Não, ele leu a Bíblia toda, que tinha que ler 1, 2 capítulos para jogar videogame. Olha que maneiro. Mas aí, quando era menor. Mas só que quando ele foi crescendo, eu fui vendo que as coisas de menino não funcionam mais. Aí que tem muita gente que se perde. Porque as pessoas vão crescendo, vão amadurecendo, e só que quando você amadurece, as técnicas de criança não funcionam. Claro. Exemplo, se você tem uma filha de 5 anos, eu vou tirar teu pirulito. Pirulito? Você tira. Aí hoje se fala com um filho de 17 anos, vou tirar teu celular. Pode tirar. Vou falar, pode tirar. Só que, como que você ganha teu filho aí? Você ganha no relacionamento. É o coração do pai falando ao filho, o filho coração falando com o pai. E aí eu vi que a estratégia do inimigo hoje para acabar com a adoração, com a família, né? E a adoração dentro de casa, porque os cultos familiares, essas coisas assim já não existem mais, né? Mas você tem um altar de adoração, de vez em quando você para, lê a Bíblia, toca junto, né? Acho que isso tem que se manter sempre, de voltar à origem, né? Isso é uma das coisas que é bom para voltar à origem. É que eu decidi, falei, eu vou ler a Bíblia toda com o meu filho. Eu vou ler e a gente vai ler e comentar. Capítulo, tem dia que a gente lê um capítulo, tem dia que a gente lê 2. Como é que foi quando você veio naquela genealogia? A gente lê e tem dia que a gente passa. Eu falo, isso aqui. A família de Deus é tão grande, né? Porque ali é complicado. É complicado, mas só que o que eu queria falar para concluir aqui a gente entender que tudo começa dentro de casa. Se a gente quer mudar uma geração, não adianta a gente esperar que a igreja, qualquer outra coisa meio do lado de fora resolva. Não, se a gente começar dentro de casa e mudar o ambiente da nossa casa, porque muitas pessoas, muitos ministros de louvor, pessoas que cantam, tocam, querem mudar os ambientes externos. Isso é para você, hein? Mas às vezes não muda o ambiente dentro de casa. As pessoas querem mudar, chegar na igreja e ter os céus abertos, mas se em casa não tem céus abertos. Então, o primeiro lugar, o primeiro altar que a gente tem que restaurar é da nossa casa. Primeiro, do nosso coração, a nossa vida com Deus, né? Tem um salmo que diz que uma coisa eu peço ao Senhor, eu buscarei que eu possa morar na tua casa, né, todos os dias. E casa ali são três aspectos. Casa,
o meu coração, casa a minha casa e casa a casa do Senhor, a igreja do Senhor. Né? Mas em primeiro lugar é aqui e segundo a nossa casa, que aí a gente consegue mudar o restante da sociedade. Show de bola. Queria que você falasse sobre uma frase que eu vou citar aqui. Queria que você discorresse sobre ela. Tá? Você já falou um pouco aqui, mas eu acho que vale a pena. Não existe altar público sem altar secreto. Eu acho que tem muito a ver com o que você falou. Tem muito a ver com o que eu falei. Mas essa é uma frase que você trouxe pra gente. Eu queria saber como é que você pensou isso. É essa moagem toda que você acabou de explicar. Fala um pouquinho ou um pocão dessa frase. Fica à vontade. É exatamente isso aí, cara. O que a gente vem discorrendo aqui. Cara, tudo começa em casa. Se a gente não entender que a gente tem que dar o nosso melhor pro Senhor, cara, sempre é pro Senhor, mas o meu filho, vou colocar assim, o meu filho não vai ficar super empolgado quantas vezes eu estou tocando na escala no domingo. Não, meu filho vai ficar empolgado com o pai, feliz com o pai. Quantas vezes eu sentei com ele, e aí, filho, tá tudo bem? E aí, como tá a escola? E aí, não sei o que lá. E aí, vamos jogar junto? Vamos fazer isso junto? Né? Minha esposa, a mesma coisa. A gente sentar na mesa, a gente sempre, quase todos os dias, a gente para, senta, toma um café na mesa e a gente vai conversando da palavra de Deus, o que Deus vai falando com a gente. Tudo a parte de casa. Do nosso altar em casa, né? Porque se não for em casa, vira fake. Se não for em casa, aí é só, tipo assim, levanta a mão, abaixa a mão, faz isso. E o mais interessante é que quem está em casa contigo tem que ver, nós que somos sacerdotes, vamos colocar assim, do nosso lar, meu filho me vê às vezes jogado na sala, chorando. Meu filho já me viu várias vezes. Coloca um louvor, eu não preciso estar tocando para estar adorando. Coloca um louvor no YouTube e deito. Falou contigo. Falou comigo, eu me jogo no chão, cara. Eu me jogo. Coisa linda isso aí. Se tu tivesse que montar uma equipe de louvor hoje, né? Quais seriam os 3 pilares básicos que você, assim, adotaria com esse pessoal? O que seria as 3 coisas mais importantes para essa equipe de louvor, para ela funcionar do jeito que a gente está conversando aqui? Tem uma frase que esses dias eu vi, mas eu vou falar de uma forma diferente. Eu não escolheria os habilidosos. Porque tem gente que fala que tem que escolher os habilidosos, né? Escolheria as pessoas de coração. Porque Deus dá habilidade para aqueles que têm coração. Porque uma coisa que Deus não rejeita, Edu, é um coração puro e quebrantado. Esses dias, teve um pastor amigo meu, de Portugal, conversando comigo e falando sobre a equipe de louvor. Ele tem uma equipe lá que é muito profissional. Ele queria trazer essa originalidade, fazer esse caminho regresso. A gente conversando, e eu falei, cara, é voltar aos fundamentos. Às vezes você ter a equipe profissional, misturar músicos que não são tão bons. Então, primeiro, seria pessoas de coração. 2, eu não escolheria por talento, porque a pessoa toca muito ou canta muito. Claro, a pessoa tem que ter o dom. Não adianta também, antigamente, pegava qualquer um e colocava para tocar e para cantar, e nem a mãe dele conseguia ouvir, né? A pessoa canta tão mal. Sim. Mas a pessoa tem que ter uma certa habilidade, claro, tem que ter um certo conhecimento. Porém, colocaria aquela história do boi velho com o boi novo, colocaria aqueles músicos que estão começando junto com outros músicos. Porque se você quiser fazer uma equipe, a equipe elite, equipe A do culto domingo à noite, você vai perder aquele irmãozinho que estava ali, cara. Então a primeira coisa seria assim, o coração, né? A entrega, aquela pessoa, né, que realmente está ali para adorar a Deus. A segunda seria a experiência. O segundo pilar, a experiência aliada a essa juventude. Essa juventude, essa habilidade que não precisa ser o cara super mega top, porque tem muitas equipes de louvor hoje que só escolhe as pessoas que são tops. Só tops. Porque para tocar domingo à noite tem que ser só os mega tops, né? Mas as pessoas às vezes
pessoas que estão ali medianas, não mediano no sentido de ruim, mas pessoas que são boas, estão se esforçando, estão estudando. Né? Você tem que acompanhar cada pessoa, né? Cara, e terceiro, que conheça a Bíblia. Conheça um pouquinho da palavra de Deus. Estudioso, então. Estudioso. Que seja estudioso não só da palavra, mas do instrumento. Que estude a palavra e o instrumento juntos. Saquei. Porque se a pessoa só estudar só uma coisa, tem que estudar as duas coisas. Né? Você... Aí, fala, pode não, falar. aí, com isso, você tem um crescimento. Você acha que é possível aliar qualidade... Né? Por exemplo, eu vou colocar um que eu sou super fã, tá? Ronquenoli. Tá? Eu sou fãzaço dele, né? Falecido, já falecido. nos deixou. Quando eu ouço os corais, né? Aquele Beck que fala com ele, galera de música, não conheço assim os músicos, se tem essas características, mas você acha possível montar uma gig, uma banda, produzir um musical como o dele, com essas características, com esses pilares aí, dando tempo? Talvez se o irmão é estudioso, consiga sim. Porque tem pessoas, às vezes, que ficam na média e não querem aprender. É o mediano, é o medíocre, né? É o medíocre, As pessoas que ficam ali no mediocridade, né? Sim. Fica ali e não quer aprender. Mas a pessoa que quer aprender, ela vai se esforçar, ela não vai ficar só naquele nível. Entendeu? É porque, assim, quando você fala sobre isso, eu acho muito legal. Eu acho que é o cerne mesmo, ainda mais a equipe de louvor. Mas só trouxe essa pergunta porque também eu nunca gostaria de ter o risco de não ter conhecido, de não ter ouvido um trabalho como o do Ronquenoli, entendeu? Com o receio de que, só porque o cara é bom, de repente ele é bom no instrumento, mas ele não é eficaz ou tão bom com essas características que você falou, entendeu? Porque há muitos anos atrás, você é da minha época, o crente ele era reconhecido por aquele pandeirinho com violão. Jaqueline, o quê? Não fala não que a Jaqueline era minha amiga. E assim, estava ótimo. Vê se você entende. Eu sei que é um ponto delicado. E estava ótimo por quê? Porque a unção descia. Legal. Zero problema. Tá bom. Naquela época. Não, mas de repente você for numa consagração aí, né, aquelas mais tradicionais, é um Jaquelinezinho com pandeirinho e vambora. Mas a igreja, a música cresceu muito nos últimos, gospel, né, nos últimos 20, 30 anos. Ela evoluiu demais. E é bom a gente ver a música gospel tendo participação, sendo não só coadjuvante, mas sendo também ator principal, né? Mediante os outros músicos, né? E eu fico preocupado da gente um dia regredir por causa disso. Você enxerga isso? Não, né? Essa preocupação, não. Mesmo porque é um caminho sem volta, né? Eu acho que agora é um caminho de crescimento, né? Um caminho para cima. Só não cresce quem não quer. Por isso que eu falei, às vezes a pessoa pode entrar numa equipe de louvor de uma forma mais iniciante, mas ela vai estar junto com outros irmãos que vai crescendo. A Bíblia diz dos requisitos aqui, em 1 Samuel 16, versículo 18, diz assim: então respondeu um dos moços, disse: conheço o filho de Jessé, falando de Davi, no Belemita, que sabe tocar bem, é forte, 2, valente, 3, homem de guerra, 4, sisudo em palavras, 5, de boa aparência, 6, e o Senhor é com ele. Que é o requisito para estar no equipe de louvor, no lugar, é ter essas 6. Aliás, essas 7. Por quê? Essas 6, qualquer músico tem. Pode ter. Dentro da igreja e fora da igreja. Concorda comigo? Sim, sim. O músico pode tocar bem, pode ser forte, valente, pessoa de guerra, pessoa que vai pra batalha mesmo, falar bem e tal. Mas só que existe uma característica que muda toda a história. O Senhor é com ele. É que dá identidade, né? Aí que dá identidade. Isso aqui é original. Isso aqui é voltar ao original. Calma aí, eu posso ter tudo isso. Eu posso ter a melhor técnica, eu posso usar Pro Tools, posso usar os VS, Multitracks,
posso usar tudo isso. Posso usar toda a tecnologia, a gente usa, eu gosto e é bom. Mas só que a diferença vai ser, o Senhor é com ele. Caramba, o Senhor é com o Edu. Cara, quando o Edu toca, não dá não, cara. Ele tem tudo isso, ele tem toda essa bagagem, ele tem a musicalidade. Vou dar um exemplo de uma pessoa que eu conheci, que é um amigo nosso, pastor Marcos Salles. Uhum. Cara, ele é esse aqui. Muito, né? Muito, muito, muito. Então você está dizendo exatamente que não é possível ser original se você não sabe se conhecer em Deus, se você não se conhece em Deus. Exatamente. Porque, primeira coisa, restaurar o sacerdócio. Ter o sacerdócio. Você com Deus e na tua casa. E 2, você entender que é filho. Aí agora é forte, porque por muito tempo a gente transicionou o músico para adorador, certo? Uhum. Não, que o músico tem que ser adorador, Isso. o músico tem que ser isso, e aí tem que adorar. Mas, deixa eu te falar, a gente tem que transicionar o músico para filho. Explica isso aí. Explicar. Deixa eu ler um texto. Pode ficar à vontade. Enquanto ele está procurando aqui, pessoal, o que vocês estão achando do episódio de hoje? Tá top demais, né? Se vocês quiserem, escrevam aí os comentários aí, né? Tenho certeza que na hora apropriada o Elivelto vai lá, vai responder. Uhum. Fiquem à vontade. Você está em que livro, João? João 4, né? Um texto conhecido, que todo mundo fala de adoração, né? Mas vem a hora e já chegou, que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, são esses que o Pai procura para ser os adoradores. Pergunta 1. Quem são os verdadeiros adoradores? Olha lá, responde. Sabe? Rapaz, não, fala aí. Então, vamos responder pela Bíblia. Pela Bíblia. Então, os verdadeiros adoradores são os que adoram em espírito e em verdade. Sim. Vamos dizer assim. Uhum. Então, quem são os que adoram em espírito e em verdade? São aqueles que o Pai procura. Então você está dizendo que não é uma ação daqui para lá e de lá para cá? É. Você está entendendo o que eu estou falando? Porque Tô o Pai procura, O Pai procura quem, mas cara? ele vai O Pai procurar procura aquele os que está servos? com o coração, Não, o Pai procura os servos, procura quem? aquelas características que você acabou de passar. Procura o Filho. Ah, sim. O Pai procura o Filho. Forte isso aí, hein? Nunca tinha parado para pensar dessa forma. Porque se a pessoa entender somente como um serviçal, é a mesma coisa se a gente fosse entrar no outro podcast, talvez a gente fala de mistério levítico, porque nós não somos mais levitas. O músico não é levita. Gente, presta atenção, músico não é levita. Leia Hebreus 7. Quando mudou o sacerdócio, mudaram as leis. O sacerdócio levítico mudou, cessou. O sacerdócio levítico. Uhum. Nós estamos no sacerdócio Melquisedeque em Cristo. É isso aí para um outro dia. Olha, vou abrir um parênteses aqui. Está na hora de você criar um podcast e trazer, ou então você trazer essa abordagem. No próximo que eu vou estar com o livro pronto, em junho... Porque tem hashtag Volta Elivelton 2, 3, 4, tem muito assunto aqui. E já está quase chegando no final já, hein, pessoal? No final. Mas só para concluir a ideia aqui, quando o músico entende que é filho... Cara, se você tem uma filha de 5 anos, o que acontece? Você pode corrigir ela. Ela vai chorar. Daqui a 5 minutos, ela está sentada no teu colo de novo. Sim. Oi, pai, oi. Uhum. O que acontece? Os músicos hoje é muito mimimi. Um pastor não pode corrigir ele, o líder... abaixa o som do baixo. Não, irmão, mandou. Não, cara, abaixa, obedece. Obedece os líderes. Se a gente for entrar nisso aí, obedece as pessoas que estão acima de você, obedece. Entendeu? É questão de você entender a sua posição. Quando o músico entende, caramba, eu sou filho de Deus, não estou falando de paternalismo, nada disso. A gente está falando de paternidade de Deus, porque nós somos filhos de Deus. Cara, Deus pode corrigir a gente. Como eu te falei, Deus me desconstruiu. Deus me corrigiu nesses últimos 11 anos. Porque eu achei que eu queria ser um grande produtor, uma pessoa que fizesse muita coisa, mas só que Deus tem um caminho maior, cara. Às vezes a gente acha que alcançou. Cara, a gente produziu tantos CDs,
né? Na época de CD, eu parei de contar, foram mais de 50 Nossa. CDs produzidos de gravadora, de Fala de alguns nomes aí que você já produziu, aproveitando Marco isso. Salles, Jéssica, Cleide Jane e tantos outros, Mistério Machia, na MK e tantos outros. Bastante gente assim que a gente já pôde produzir. Tem uma estrada, hein? Mas só que quando a gente acha que alcançou, tipo assim, não, quando eu fechar aquele Tô no CD, ápice. no ápice, aí Deus vem e te fala assim, cara, eu tenho um caminho maior para você. Isso é o início de tudo. Eu tenho um caminho maior para você. Se você quiser ficar bebendo dessa fonte aí do marketing, da mídia, cara, tudo isso é bom. A gente precisa, a gente trabalha com isso também, todos nós trabalhamos. Uhum. Mas existe uma fonte nele que se um músico cristão entender, ele vai saber que toda provisão, todo recurso, ele não vai ficar esperando uma oportunidade numa banda X para acontecer, não. Ele vai saber que Deus vai dar os caminhos para ele. Ele vai saber, porque sempre tem um caminho maior. Quando a gente acha que alcançou, alcancei. Aí Deus, olha só, vem cá, filho, senta aqui. Existe um caminho maior. Porque o verdadeiro sacerdócio, quando a gente fala de exercer o sacerdócio, porque o sacerdócio que ministrava a Deus e servia as pessoas. O sacerdote ministra ao Senhor e serve as pessoas. Não tem como eu falar que eu sirvo a Deus se eu não sirvo as pessoas. Amém. Exatamente tudo que é aquilo que Deus tem colocado em mim, em você, na gente, é para servir as pessoas. É para ajudar as pessoas. Ajudar o quê? A mudar a mentalidade de escravo para filho. Porque lá em Gálatas 4 diz, se o herdeiro for menino, nada difere de um escravo. Tem coisas que Deus quer nos dar e ele é um pai abençoador, mas só que ele não nos dá, não faz, porque nós somos meninos. Nós somos kids, criança. Que nem com 14 anos meu filho falou, pai, me dá um carro. Eu falei, não tem dinheiro. 2, e mesmo se eu tivesse, eu não te daria. Né? Porque eu não posso dar um carro para um menino de 14 anos, na época. É a mesma coisa, tem muitas coisas que Deus quer fazer com a gente, que Deus quer nos abençoar financeiramente, em todas as áreas da vida, do empreendedorismo, de tudo. Mas só que a gente tem que crescer e amadurecer. E é nesse lugar que a gente passa a acessar. Que aí, agora a gente cresceu, aí Deus vem, ok. É como se a gente tivesse uma construção. Aqui é o 2º andar. Aí vem um anjo. Eu até brinco com a minha esposa. Eu acho que hoje o anjo passou com a inspeção aqui. Porque às vezes a gente sente quando Deus tem alguma prova, né? E aí o anjo passa assim, aprovado, pode construir mais um andar. Legal. E às vezes é assim. Às vezes também a gente cria estruturas provisórias. Sabe do andaime? Sim. Andaime coloca... um andaime mesmo que se a gente vai construir, colocar algo aqui, precisa colocar um andaime. É uma estrutura provisória para algo que você está fazendo. Às vezes a gente trata o andaime como algo fixo. Às vezes Deus usa situações que nem eu tenho certeza disso. Deus usa toda a minha história, né? Anos servindo a igreja do Senhor, a casa do Senhor, servindo os irmãos sempre de todo o coração. Tudo que a gente faz é de todo o coração, toda a alma. Minha esposa sabe, que ela verdadeiramente sabe quantas madrugadas eu viro, fazendo às vezes trabalhos que às vezes para uma pessoa pode ser insignificante. Mas eu sei que o excelente está aqui dentro, não está aqui fora. O excelente não está aqui fora. E eu mostrar para a pessoa o quanto eu sou excelente ou querer ser mais excelente. Não, está aqui dentro. Eu sei que eu posso fazer algo melhor, eu faço. Eu viro madrugada, vou até às 3, 4 da manhã, às vezes fazendo arranjo, achando um som e gravando de forma diferente. Porque isso é excelência. Né? E é nesse lugar que a gente tem que andar. Olha, pessoal, o papo está muito bom, mas nós estamos chegando... Partindo para o final. Partindo para o final mesmo. Isso é bom. Né? Ou não. Não, mas isso aqui é bom. Teve Teve uma emissora de televisão, não vou dar crédito aqui para ela, que ficou multimilionária em suas novelas com as cenas dos próximos capítulos. Né? Então, assim, sempre tinha aquele gostinho de quero mais. E eu acho que você deixou isso aqui pra gente, né? Volta Elivelto, 2, 3, 4. Né? Então, assim, eu acho que foi sensacional.
eu queria deixar agora, a minha última pergunta é, se você pudesse deixar uma mensagem para todos, acho que você acabou de deixar, mas se você quiser Sim, eu complementar, posso. você pode, tá? E queria também deixar o microfone aberto para você falar um pouco mais do seu livro, Uhum. o seu contato, né? Como é que as pessoas fazem, apesar de que não é nada de difícil, mas se você quiser deixar. Então, assim, microfone aberto, ou para você complementar Uhum. uma mensagem no final do nosso programa, e também, assim, para falar um pouquinho mais do seu livro, se você achar interessante. Data de Sim. publicação, como é que tá? Então vamos lá. O livro o título é provisório, o título ainda. Aquele título não é Não, provisório ainda? tem Ma- um plus a mais, tem um negocinho a mais ali. Tá, Aguarde, legal. aguarde. 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 E ele é como ser original numa geração de cópias. Uhum. E não é um livro somente para músico, tá? Não é um livro somente para equipe de louvor, para músico. Mas assim como um pastor amigo meu que fez o prefácio, pastor Wanderson Franco, lá do Dallas, ele é professor do CFNI, é uma escola de teologia muito conhecida, muito famosa lá no Texas, muita gente estuda lá. Ele é um amigão meu, abração, pastor Wanderson. E ele escreveu no prefácio, ele escreveu, esse aqui não é um livro para músicos, Olha só. é um livro para liderança, para líderes, que precisam dar esse passo atrás. A gente precisa voltar à origem, porque a gente está copiando métodos, a gente está num tempo hoje que as pessoas estão copiando fórmulas. Tipo assim, eu te ensino a fazer o melhor louvor, é só você dar esses comandos, a igreja vai responder assim, levanta a mão, abaixa a mão, ou dá 2 passos para frente, 2 passos para trás, faz a dancinha. Ou, melhor ainda, as pessoas têm usado o melhor repertório. E muitas das vezes o melhor repertório é uma folha de figueira. Lembra lá de Deus quando falou com Adão, Adão, onde estás? Uhum. Ele se escondeu. Às vezes o melhor repertório é só alguma coisa que a gente está se escondendo atrás, né? Mas eu ainda creio, e tem pessoas assim nesse tempo, pessoas sérias, pessoas de Deus que têm buscado a ouvir o que Deus quer falar. Exemplo, porque cada culto, cada reunião é uma reunião, cada lugar é um lugar, cada igreja é uma igreja, e a gente tem que entender, pai, o que o senhor quer ouvir hoje? Eu acho que todo ministro de louvor, todo líder de louvor tinha que fazer essa pergunta antes de escolher as músicas. Pai, o que o senhor quer ouvir hoje? Porque não é a música do momento, não é a fórmula, não é o que está bombando nas 10 mais da rádio, mas a gente voltar a esse lugar de origem, porque nesse lugar de origem não é, vamos colocar assim, não é algo que é difícil. Por quê? Imagine só, se eu tenho um escudo de ouro, aconteceu isso lá no rei Roboão, rei Salomão, ele tinha os escudos de ouro e veio outros reinados depois, tirou aqueles escudos de ouro, que eram escudos usados para os guardas entrarem, e aí colocou o escudo de bronze. Mas só que para aqueles escudos de bronze parecer que é ouro, você tem que fazer o quê? Tem que polir muito. Hoje em dia, a gente está vivendo um tempo que muita coisa é um escudo de bronze. Parece ouro. Tem cara de ouro. Mas só que as pessoas fazem muito esforço por trás, muito esforço para aquilo. Vamos começar o show. Saquei. Entendeu? O livro fala exatamente disso. De a gente voltar nesse lugar em Deus. E cada igreja, cada ministério vai ter a sua forma de fazer, mas só que a gente não seguir por métodos somente. Cara, tudo isso é válido? É. Porque a gente está na modernidade. Não adianta também de ser saudosista, dizendo que nos anos 80, com os louvores tal, e era tudo melhor. Inclusive, na próxima vez a gente pode até falar isso, que hoje em dia a gente canta as músicas dos cantores e não música mais das igrejas. Dá para pensar? Uhum. Eu creio que é um tempo, eu creio que é um tempo para Deus levantar nas igrejas, de novo, ministério de louvor, equipes de louvor que gravam, mas sem aquele
aquela ganância de querer estar numa gravadora. Cara, grave, coloca no canal do YouTube. Todas as igrejas têm a sua própria ferramenta hoje. Grava a sala de oração. Cara, se as igrejas entenderem isso, dica para as igrejas. Dica para as igrejas. Corte aí. Corte. Cara, grava várias salas de oração, sei lá, 6 salas de oração de 1 hora. Você tem 6 horas. Coloca no OBS em loop e coloca ao vivo no canal da igreja. Você vai ter ali, 24 horas abençoando pessoas do mundo inteiro que você não tem nem noção. É verdade. E fora disso que o canal da igreja alcança, tudo isso multiplica. Mas depois pesquisa aí. Pesquisa aí, porque o YouTube, essas coisas, é um campo imenso. É verdade. Imenso hoje. Mas, voltando aqui para finalizar, senão a gente não termina. Pois é, não é fácil. Não é fácil, viu? fácil, Não é viu? fácil terminar em 1 hora. E olha que eu tô controlando, hein, galera? Tô tentando aqui. Cara, volta ao lugar secreto. É isso aí. Faça da tua casa o verdadeiro lugar da presença de Deus. Porque você vai levar a presença de Deus para onde quer que você for. Você não precisa fazer força, porque Deus não é onipresente. Uhum. Deus não está em todos os lugares. O tempo todo? O tempo todo. Então, aí é uma outra ideia, é uma outra coisa. Uma forma de pensar, é uma forma de pensar vertente. que eu tenho que fazer força para Deus vir. Não. Ele se mostrou simples no momento em que, para curar o cego, ele cuspiu no chão, fez um negocinho e colocou. É simples. É simples. Assim como Elias estava na caverna, Deus naquele furacão, vento, não sei o que lá, Deus veio na brisa suave. Uhum. Às vezes é simples, mas só que a gente tem que andar de uma forma, com uma vida em santidade com Deus, né? Aquele que tem um salmo, aquele que tem as mãos limpas e um coração puro. É a nossa mãos, tudo que a gente faz com as nossas mãos, nosso trabalho, ser limpo, sem segundas intenções, o coração puro, exatamente sem querer nada em troca, você fazer as coisas de coração para o Senhor, né? E servindo a Deus, aliás, ministrando tudo que a gente tem que fazer, é ministrar ao Senhor e servindo as pessoas. Porque se a gente faz isso, ministrando ao Senhor e servindo as pessoas, a gente entende que tudo que a gente faz é para o Senhor. Vou dar um exemplo para a gente finalizar. Eu já fiz muitos arranjos para muita gente que não foi usado. Olha isso. Às vezes de coisas musicais, um montão de coisa, mas só que eu me frustro? Não. Por quê? Eu fiz para o Senhor. Entendi. Ele recebeu. Ele recebeu. Tem muitas coisas que às vezes a gente faz, que, claro, é usado, mas às vezes tem coisas que, não, vamos fazer isso aqui de outra forma. Estou falando que às vezes tem alterações no projeto, né? Exemplo, coisas assim. Que às vezes você dedica um período numa coisa, não, vamos fazer de forma diferente. Coisa nesse sentido. Não. Mas tudo que a gente faz é para o Senhor, é para Ele, por Ele, todas as coisas é por Ele. O centro da nossa vida tem que ser Cristo. Quando a gente entende isso, coloca Cristo aqui no centro, Ele está aqui. Aí, tudo que eu faço em volta para servir a minha igreja local, que é um outro podcast, servir as igrejas em volta, porque tudo é reino. Não existe. A partir do momento que alguma igreja falar que é uma só, não existe igreja principal. Todas, na verdade, Jesus vai vir buscar uma noiva, né? E todas as igrejas pertencem ao reino. Aí quando a gente serve ao reino de Deus de coração, toda força. É isso aí. Teu arroba. @Elivelton Rust, HORST. Uhum. Tá lá no Instagram, tá no YouTube, tá no... É isso. Tem no Instagram e YouTube. Porque a partir e lá, dali... no Google também tem meu nome. Se escrever meu nome, tem meu telefone. Meu telefone é o mesmo desde 2023. Nossa. 2023 não, 2003. 2013. 2003. 3? 2003. Nossa, mãe. Eu tenho o mesmo número, só entrou um 9 na frente. Eu quase consegui conservar o meu. Não teve. 2003. Porque eu disse oi primeiro. Você lembra desse negócio? Não sei onde está esse número. Meu número é o mesmo. mesmo? Nunca mudou. Eu nunca tentei, mudou. mas não consegui. A gente mantém essa linha aí que, se um dia for preciso mudar de estado também. Sim. Mas é isso aí. É isso. Olha, pessoal, a gente está encerrando hoje o nosso programa de hoje com essa fera da produção musical, esse ministro de Deus, né, que trouxe aqui muita coisa boa
para a gente poder degustar como um bom café ou como um bom vinho, né? Apreciando aos poucos. E várias reflexões. Parabéns, Elivelto, pela pessoa que você é. Ainda não tinha tido o prazer de te conhecer pessoalmente para sentar, conversar do jeito que a gente tem feito hoje. Mais uma vez superou as minhas expectativas. Aliás, os nossos convidados têm esse perfil e eu fico muito feliz do Pode Explodir trazer pessoas assim, né, com essas características de me surpreender positivamente, né? Então, assim, meus parabéns, obrigado pela tua paciência, por ter vindo aqui. A gente sabe que essa hora, né, é mais difícil, né? Você certamente está com alguma coisa para você trabalhar e você teve que abrir mão para estar aqui com a gente, né? Muito obrigado mesmo pela tua participação. E você gostou do nosso programa? O que você está achando do Pode Explodir? Você tem alguma sugestão? Né? A gente está aqui para te ouvir. Você tem alguma história bacana, alguma história legal? Quer vir aqui, sentar aqui ao lado do Eduardo? Ou um dia, aqui em off, eu já vou fazer algumas propostas para eles aqui, que ele não vai sair daqui sem dizer não. Mas se você tem esse interesse, você tem uma história bacana, entre em contato com a gente, que a gente vai conversar com você e a gente vai criar uma oportunidade para que você esteja aqui contando uma história inspiradora, porque a missão do Pode Explodir é contar histórias de sucesso para inspirar vidas. Amém. E eu tenho certeza que o Elivelton veio aqui e cumpriu a risca. Só que tem muita coisa para ele falar, né? Graças a Deus é um menino completo aí e tem buscando cada vez mais aí se inteirar na palavra de Deus, o que é uma coisa maravilhosa. Obrigado aí, Dudu. Obrigado, Eliel Mustafa, amigão nosso aí. Com certeza. Por essa oportunidade de estar aqui com vocês e vamos pro próximo, né? Porque em junho, guarda aí. Junho, né? É junho. A previsão é junho pra gente lançar o livro. A gente já vai estar aqui com o livro e a gente vai poder vai vir aqui melhor. Com a estreia, vai me dar um exemplar antes para dar uma lida, né? E a gente vai bater um papo sobre esse livro. Elivelto, mais uma vez, obrigado pela tua participação. Voz Oculta! Pô, a dica foi preciosa. Foi Voz Oculta que fez o contato. Pessoal, obrigado. Se você gostou, faz igual fofoca. Espalha para geral esse link, tá bom? Abraço. Tchau, tchau. Valeu.